Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciana Sanches Mendes, eu sou professora na Universidade Federal Fluminense e esse é um vídeo breve sobre as vogais na passagem do latim para o português. Antes de passar para os dados propriamente ditos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão desse trapézio das vogais que vocês devem ter visto quando estudaram fonética e fonologia. Então, o que a gente encontra aqui é uma apresentação no Alfabeto Fonético Internacional dos traços pertinentes para descrever, do ponto de vista da articulação, as vogais. Aqui a gente tem todas as vogais. Vamos olhar um pouquinho só para algumas vogais do português, para a gente se lembrar o que quer dizer esse trapézio. Então, bem rapidamente aqui, se a gente pegar essa vogal aqui no português, vogal I, ela é uma vogal que é chamada de anterior, porque ela é produzida na parte anterior da boca, então nessa parte mais da frente. E ela é uma vogal fechada, porque ela é produzida com a boca mais fechada, ou também chamada de vogal alta, porque o maxilar está alto. É importante ter em mente que esse trapézio procura reproduzir mais ou menos o que acontece dentro dos justamente nos articuladores na sua boca. Então, é interessante quando a gente está fazendo curso de fonética e fonologia, tentar observar de que forma aparecem, então, a boca, o maxilar e a língua quando a gente produz as vogais do português. Eu convido vocês a pausarem essa imagem e tentarem produzir um I, o E, o O, o A e observarem, se concentrando nos seus articuladores, o que acontece com a posição do seu maxilar, o que acontece com a sua boca, com o arredondamento dos seus lábios e o que acontece com a posição da língua. Né? Então, isso aqui é uma breve revisão sobre esse trapézio. Antes de passar para a passagem para o português, uma brevíssima revisão de latim. Quando a gente estuda latim, os professores explicam para a gente que em latim havia vogais longas e breves. Então a gente aprende, talvez nos cursos de língua latina ou mesmo nos cursos de estudos clássicos, quando a gente vai ler algum texto clássico, que em latim havia então uma diferença entre esse registro aqui com esse traço, que indica que é uma vogal longa, e esse outro registro, então, que indica que é uma vogal breve. Então, em latim, você tinha uma diferença entre, por exemplo, falar malum e malum. Né? Aqui eu estou exagerando, alguns autores falam que a vogal longa tem o dobro de duração da curta, mas é só para o efeito da gente ver, então, que em latim havia uma diferença entre produzir a vogal de forma longa e de forma breve. Isso era um traço distintivo, ou seja, mudava o significado quando você passava de uma longa para uma breve. Então, aqui, malum, com vogal longa, maçã, malum, com vogal breve, mal. Vejam então aqui que essa tabela vai mostrar justamente essa passagem das vogais do latim clássico para o latim vulgar. Então aqui a gente encontra as vogais breves e longas do latim clássico, então a gente tem a breve, a longo, é breve, é longo, e breve, e longo, ó breve, ó longo, o breve, o longo, totalizando aí então as 10 vogais do latim. Lembrando então que aqui a gente vai se concentrar nos ambientes tônicos e orais, tá? A gente não vai falar nem em português sobre ambientes átonos ou sobre as nasais. A gente vai se concentrar nesse quadro vocálico. Então, na passagem do latim clássico para o latim vulgar e, consequentemente, para o português, que vai manter, então, essas vogais, a gente vê aqui que o A breve e o A longo do latim, aqui no exemplo de lado e de amado, vão dar em português o nosso A. Então, a gente não tem a distinção entre breve e longo, a gente tem só o A. O é breve, o que vai acontecer com ele? A gente olha esse exemplo aqui em terra, a gente sabe que em português a gente tem essa marcação do terra com esse E, mas a gente sabe que esse E aqui a gente pronuncia aberto, faz parte de saber português, saber que terra se pronuncia terra e não
terra. Então aqui a gente tem a apresentação desse símbolo que marca essa vogal aberta do português. Lembrando então que ela nem sempre vai ser representada ortograficamente pela letra E e o acento agudo. Ela, como nesse exemplo aqui de terra, ela não tem nenhuma marcação. O E longo, por sua vez, vejam aqui no exemplo de rede, esse aqui vai dar o fechado, rede, e não rede, né? Então, rede. Então, esse aqui é o que dá o E longo. O E longo. Então, o E longo, por sua vez, vejam que ele não vai dar o aberto, ele vai dar o nosso E fechado. Então, aqui a gente tem rede e rede. Ele dá o E. Mas vejam que o I breve latino também dá E. Então, a gente tem I que vai dar E. Então, aqui a gente tem E. O I longo, por sua vez, vejam aqui no exemplo de ficum, esse é o que vai dar o I. No caso do O, o breve, ele vai dar o quê? A gente vê aqui no exemplo em português. O O breve vai dar o O aberto, que de novo, assim como no caso do E, não necessariamente vai ser representado por um acento agudo. Então, esse aqui é o que dá o O. O longo, amore, ele é o que vai dar, então, o O. O U breve também dá O. Então, vejam o caso de buca, que a gente recupera quando fala bucal, né? Buca vai dar boca, então também dá O. E aí é o U longo, como aqui no exemplo em purum, que vai dar U. Então, vejam que o quadro do latim vulgar é esse daqui, então, que totaliza, na verdade, 7 vogais. A gente tem o costume de dizer, alguns autores têm o costume de dizer que o vocalismo do português é conservador. O que eles querem dizer com isso? Justamente o fato de que ele vai preservar essas 7 vogais aqui do latim vulgar. Então, ele conserva as 7 vogais do latim vulgar. Mas quando a gente olha para esses números aqui, olha, o latim clássico tinha 10 vogais, o latim vulgar tem 7 vogais, é importante a gente entender que não foi só uma perda. Não foi o caso de que eu pego esse quadro aqui, elimino 3 vogais e chego nas 7 vogais do latim vulgar. Veja que há toda uma reconfiguração no sistema. O que eu quero dizer com isso? Antes a gente viu que em latim clássico, o traço de quantidade era um traço distintivo. O que isso quer dizer? Fazia diferença, como a gente viu no caso, no exemplo do malum, fazia diferença falar breve ou longa. Esse traço não existe mais em latim vulgar e em português. O que vai existir em latim vulgar e em português é justamente essa diferença entre E e essa diferença entre O e O, que não era, então, distintiva em latim. Voltando aqui, então, para o trapézio, a gente vai ver que o latim tinha o quê? O latim tinha, eu vou tentar marcar aqui, as seguintes vogais I, E, A, U, O. Então, e a partir dessas 5, ele fazia breves e longas, e aí isso totalizava, então, as 10 vogais do latim. O que vai acontecer em português? Em português, a gente vai ter essas vogais do latim, as altas, né, I, U, as médias altas E, o A, mas a gente vai ter, então, a novidade está aqui, ó, o E e o O. Então, a gente tem uma distinção que passa a existir, então, em português, que não havia em latim, que a gente fala que é a distinção entre as médias. Para alguns autores, a distinção de qualidade vocálica. O que quer dizer isso? Você tem aqui uma diferença nessa altura. Então, essa diferença nessa altura, então, voltando aqui a do latim só para a gente ver, essa era uma diferença que não existia. Quando a gente olha aqui para o latim clássico e agora aqui comparando, então, com o português. Então, essa, então, foi a aula que apresentou as vogais na passagem do latim para o português.